Você fica muito nervoso, muito ansioso ou até mesmo com vergonha. O coração bate com muita intensidade antes ou durante a interação em público. Você tem dificuldade de expressar aquilo que você sabe. E esta situação tem comprometido imenso os teus resultados, as tuas expectativas. Você tem perdido várias oportunidades no teu emprego, na vertente profissional. Você não consegue expressar e isto faz com que você não seja valorizado, não seja reconhecido tal como verdadeiramente você merece. Você pretende falar bem em público em poucos dias. Você pretende identificar o motivo que te impede de falar bem em público e fazer isto no conforto do seu lar e em poucos dias. Eu convido-te a assistir este vídeo até ao fim, porque hoje você vai poder descobrir o porquê que você não consegue falar bem em público e você vai descobrir de igual modo a forma simples e prática de falar bem em público em poucos dias e mais no conforto do seu lar. Fique tão somente até o fim deste vídeo. E você precisa perguntar-se, ok, Ilavoco, quem é você? Eu sou Ilavoco Daniel, sou pai, sou filho, sou angolano, uma pessoa que passou por várias situações. Uma pessoa que viveu o que muita gente vive atualmente e que provavelmente você esteja a viver hoje. Eu tive muito medo de falar em público. Só para que você tenha uma ideia, ao longo da minha formação universitária, eu jamais tive coragem de levantar a minha mão, de expor as minhas inquietações, de expor as minhas dúvidas. Porque eu tinha medo de falar em público, tinha medo de ser criticado, tinha medo de errar, tinha medo de ser rejeitado. Houve inclusive uma situação incrível. Eu havia tido a oportunidade de fazer uma prova oral. Tive 10 valores e tinha que fazer a prova oral. Eu preparei dia e noite esta prova. Foram dias e noites em claro. Não dormia, estudava intensamente. E quando havia chegado o dia D, eu estava tecnicamente preparado para lidar com a prova. Fui à faculdade e quando esperava pela minha hora, eu fui vendo os colegas a entrarem e a saírem da sala de aulas, da sala de prova. E isto foi me fazendo com que eu ficasse cada vez mais nervoso, cada vez mais ansioso. Quando havia chegado a minha hora, eu olhei para o professor, olhei para a plateia, eu fiquei tão nervoso, fiquei tão ansioso, sentei naquela carteira. Quando me foi feita aquela pergunta, os conhecimentos desapareceram. Eu fiquei como se não tivesse estudado. Tudo aquilo que eu havia preparado, pura e simplesmente desapareceu. E por este motivo eu tive um dos piores desempenhos ao longo da minha vida académica. Eu entrei com 10 e saí com 10. E sempre que eu olho no meu certificado, eu recordo-me exatamente daquele momento. Porque se eu tivesse naquela altura a habilidade de falar em público que hoje eu tenho, certeza que não teria aquela classificação. Não teria aqueles 10 valores no meu certificado. E isto, apesar dos pesares, fez-me tomar uma decisão. E esta decisão hoje faz com que eu esteja a interagir consigo. Porque eu consegui vencer o medo de falar em público. Hoje eu falo em público com qualquer público. Hoje eu interajo com qualquer pessoa, individual ou coletivamente. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue por um motivo muito simples. Ninguém é melhor que ninguém. Razão pela qual convido-te, assista este vídeo até ao fim. Assista esta super aula até ao fim, porque ela promete. Promete de igual modo a entrega de um bônus, de uma surpresa. Sim, eu vou oferecer o meu livro digital com mais de 120 páginas
intitulado Falar em Público, a habilidade que todo profissional que almeja sucesso deve desenvolver. Um livro que está a ser comercializado nas plataformas internacionais de produtos digitais. Você vai receber este livro de borla no teu WhatsApp. Para tal, basta tão somente enviar as 3 senhas, sim, as 3 senhas que eu vou compartilhar consigo ao longo desta super aula. E a primeira senha é falar. Repito, a primeira senha é falar. Você, no final desta videoaula, você vai enviar as 3 senhas por escrito. A primeira é falar. E com certeza eu vou enviar no teu WhatsApp o meu livro digital, a fim de que você possa dar já os passos e caminhar rumo ao sucesso, rumo à superação do medo de falar em público, rumo àquilo que pode efetivamente fazer toda a diferença em tua vida. Você deve estar a perguntar-se, ok, ela falou, por que é que eu tenho medo de falar em público? Por que é que eu não consigo falar em público? Por que é que eu não sou capaz de falar bem em público? Por que é que eu não consigo impactar as pessoas? E de certeza que você já leu vários livros, já visualizou vários vídeos no YouTube, já fez vários cursos, se calhar, mas você não consegue falar bem em público. Por quê? Hoje eu vou revelar-te o porquê. E o ponto-chave é o alinhamento que deve existir entre a tua mente e o teu corpo. É o alinhamento que deve existir entre a tua mente e o teu corpo. Há muitas pessoas que confundem a mente com o cérebro. E eu vou dar-te um exemplo muito simples. O cérebro é como se fosse o computador. A mente é como se fosse o software que você tem instalado no computador. O software que no fundo garante a funcionalidade do teu computador é um software que te catapulta, é um software que te empodera ou um software que te enfraquece. Como é que isto sucede? Fique atento. Fique atento. A mente está subdividida em 2 componentes, em 2 partes, nomeadamente a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente estão enraizados vários elementos, dos quais os sentimentos, e não te esqueças que, por exemplo, o medo é um sentimento, é na mente subconsciente em que está enraizado, inclusive, a memória de longo prazo, onde estão enraizados todos os conhecimentos, todas as coisas, tudo aquilo que você já viu ao longo da tua vida, tudo aquilo que você já sentiu, todas as experiências que você já vivenciou, é na mente subconsciente. E lá também está enraizado algo muito poderoso, algo que no fundo tem guiado de forma subconsciente a tua vida. Eu estou a falar nada mais, nada menos do que crenças. E nada tem a ver com questões religiosas, não. Crenças são aquelas afirmações que você faz e que são tidas como verdades pelo seu subconsciente. A título de exemplo, eu não sou capaz de falar em público. Por mais que eu faça, eu não consigo falar em público. Eu já tentei de tudo, mas não consigo falar em público. Eu não nasci para falar em público. Estas são várias crenças que milhares de pessoas alimentam e que têm fragilizado imenso a sua progressão, o seu sucesso. Como é que isto funciona? Eu vou me socorrer do ciclo do sucesso. Um ciclo idealizado, um ciclo concebido por uma das pessoas mais influentes do mundo. Eu estou a falar nada mais nada menos do que Anthony Robbins, o autor do livro Poder Sem Limites e de vários outros best-sellers. Uma pessoa que consegue congregar milhares de pessoas numa sala. Uma pessoa super influente. Eu vou socorrer-me deste ciclo de sucesso desenvolvido por ele para explicar o poder das crenças em tua vida. Dizer o seguinte:
Todos nós temos crenças, todos nós. Todos nós temos crenças. Entretanto, o que sucede é o seguinte. Todos nós temos um potencial incrível de fazer qualquer coisa. O potencial, no fundo, é a capacidade em abstrato de fazer qualquer coisa. Em função deste potencial enorme que cada um de nós tem, nós poderíamos ter resultados extraordinários nas distintas esferas das nossas vidas. Mas agora eu pergunto-me, e pergunto-te, será que é exatamente isto que acontece? Você tem um potencial enorme. Você tem os resultados que gostaria de ter? Provavelmente não. E eu vou explicar o porquê que isto acontece no âmbito da interação em público. Se você tiver a crença de que eu não sou capaz de falar em público, qual é o potencial, qual é a capacidade em abstrato que você vai desenvolver? Uma capacidade empoderadora ou uma capacidade que te vai enfraquecer? Uma capacidade que te vai limitar? Obviamente que será um potencial fraco, um potencial medíocre. Este potencial medíocre vai conduzir-te a que você realize ações empoderadoras ou ações fracas. Com certeza vai fazer com que você tenha ações fracas, ações que não te vão conduzir àqueles resultados que você espera. Ações que são tão medíocres que não te vão dar o impulso necessário para que você possa alcançar os resultados que você espera, que você preconizou. E não tendo os resultados que você preconizou, isto vai reforçar ainda mais a crença de que você não é capaz. E vais ficar num círculo vicioso. Não sou capaz, potencial fraco, ações fracas, resultados fracos, não sou capaz. E assim sucessivamente. Diferentemente sucede quando você tem crenças fortes, quando você tem crenças empoderadoras, quando você tem a crença de que eu sou capaz de falar em público, eu consigo falar em público com sucesso. Você, quando tem esta crença, você vai desenvolver um potencial incrível, um potencial extraordinário. Em função deste potencial extraordinário, você vai poder ter ações extraordinárias, ações empoderadoras, ações que efetivamente te vão conduzir a resultados extraordinários. E estes resultados de falar bem em público, de influenciar as pessoas, de impactar as pessoas, vão fazer com que você reforce ainda mais a crença de que você é capaz de falar bem em público. Isto é o ponto-chave. Minha pergunta é a seguinte. No âmbito da interação em público, quais são as tuas crenças? No âmbito da interação em público, quais são as tuas crenças? No que é que você verdadeiramente acredita? Quais são as tuas crenças? Por vezes nós fazemos tudo e mais alguma coisa, mas nós não conseguimos. Porque o teu software está desalinhado. E tudo, por incrível que pareça, é feito em duas etapas. Primeiro mentalmente e depois materializa-se. Desta feita, o telefone que você está a utilizar neste momento, antes de ser telefone, foi ideia de alguém. Razão pela qual quase tudo que é feito pelo menos em duas etapas. Primeiro mentalmente, depois fisicamente. Outro elemento, o corpo. Estudos realizados dão conta de que, por exemplo, a adoção de determinada postura, somente a adoção de determinada postura, ela encoraja-te, ela energiza-te, ela te dá força para você lidar, para você falar bem em público. Determinadas posturas te empoderam. Albert Mehrabian, um professor de uma das universidades dos Estados Unidos da América, desenvolveu estudos muito interessantes que dão conta de que no processo de interpretação de determinada mensagem há uma prevalência de aspectos da comunicação não verbal. É o que estou a falar, nada mais, nada menos do que aspectos atinentes à postura, à expressão facial, aos gestos, e eu ainda creio isso mais, aspectos atinentes à comunicação paraverbal, que tem a ver com tom de voz. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu estou triste.
eu estou triste. As frases são as mesmas, ou a frase é a mesma. Entretanto, na primeira eu falei de acordo com aquilo que verbalizei. Ou seja, comuniquei-me de acordo com aquilo que verbalizei. Eu estou triste. E na segunda, eu fiz o inverso. Não há congruência entre aquilo que eu falei e aquilo que eu expressei. E provavelmente você deu mais crédito no eu estou triste do que eu estou triste. Porque há uma prevalência dos aspectos da comunicação não verbal, nomeadamente a postura, a expressão facial e os gestos e mais o tom de voz. Isto pode fazer toda a diferença no processo de comunicação. Por isso é importante que você faça, que você estabeleça a congruência entre aquilo que você pensa, entre as tuas crenças e como você expressa aquilo que você expressa. Porque muito mais do que falar é como você fala o que fala. Como você verbaliza aquilo que fala. E é exatamente isto que impacta as pessoas. A minha pergunta é a seguinte: como é que você tem falado? Como é que você tem expressado aquilo que te vai na alma? Será que você tem impactado as pessoas? Se não, o que é que você tem feito para impactar as pessoas? Você tem que transformar as tuas crenças. Você tem que fortalecer a tua crença limitante em crença fortalecedora. Você tem que alinhar a tua mente, tem que alinhar as tuas crenças com a tua fisiologia, com o teu corpo, com a tua postura, com a tua expressão facial, com os teus gestos. E, acima de tudo, com o teu tom de voz. Por isso, meu caro, minha cara, você deve estar a perguntar-se: como é que eu vou desenvolver uma crença fortalecedora? Como é que eu vou ter a postura certa? Qual é a postura certa? Que expressão facial eu devo evidenciar? Que gestos devo expressar? Qual é o tom de voz? Como é que eu vou impactar as pessoas com o meu tom de voz? São milhares de questões que você deve estar a perguntar-se. Mas uma coisa eu te garanto: você pode sim. Você pode sim. Porque, tal como disse, ninguém é melhor que ninguém. E vou compartilhar agora a segunda senha. A segunda senha é público. A segunda senha é público. Vou repetir. A segunda senha é público. Voltando à questão. Como é que como é que eu vou então poder identificar os gestos, alinhar a minha mente, alinhar as minhas crenças com o meu corpo, com os meus gestos, com a minha expressão facial, com a minha postura, com o meu tom de voz? Eu também me perguntei, tal como se estivesse a perguntar no passado. Eu fiz vários treinamentos, li muitos livros e eu mastiguei tudo isso para que você possa assim desenvolver a habilidade de falar em público no conforto do teu lar, em tua casa, na hora e no momento que você quiser. Falar em público, a habilidade que todo profissional que almeja sucesso deve desenvolver. É um livro digital inédito, com mais de 120 páginas que você pode receber no seu WhatsApp. É um livro concebido para ajudar você a falar bem em público, a impactar mais e melhor as pessoas, a influenciar mais e melhor as pessoas, individual ou coletivamente. É um livro que você pode aumentar, pode diminuir o tamanho da letra, pode constatar que tem vários exercícios, várias técnicas de programação neurolinguística, de coaching, de oratória, que vão ajudar você a melhorar o teu poder de interagir, de se conectar mais e melhor com as pessoas. Tem técnicas muito poderosas de conexão, técnicas muito poderosas de interação com as pessoas, e você não será
a mesma pessoa depois de ler e praticar na íntegra os exercícios e ensinamentos vertidos neste livro. Você pode receber este livro no seu WhatsApp. Saiba mais.